A Camila, ela... São muitas definições. Calma. E a gente faz vídeos pra se divertir no meio tempo. E outras coisas. Pensar que a gente, essa estrela... Gente, aí de repente eu tenho que me dublar. Vê se Fernanda Montenegro tá se dublando. Oi, gente. Hoje eu estou aqui com a Camila. É a nossa segunda tentativa de vídeo, porque a primeira o áudio ficou horrível. Por isso que demorou tanto, mas a gente persiste. Mas antes de falar qualquer coisa, eu preciso pedir para vocês, por favor, se inscrevam no canal. A Ana aqui tá falando, pedindo com uma plaquinha, e eu vou ter que falar isso várias vezes durante esse vídeo. Por favor, se inscrevam no nosso canal. Então, eu tô aqui com a Camila hoje. Quem que é a Camila? Porque as outras você apresentou e a Camila falou, essa que é a Camila. A Camila, olha como a gente, né? A Camila, ela... São muitas definições. Calma. Estou procurando uma palavra. Ela dispensa. A Camila dispensa apresentações. Você é minha companheira de vídeo, ai, tá? Que emoção. E a gente faz vídeos pra se divertir no meio tempo. E outras coisas. Então, muita gente perguntou sobre o processo de escrita e leitura em ambientes e contextos multilingües. São várias perguntas, eu vou falar de 3 delas que eu acho que resumem um pouco todas as dúvidas. A Jana Poti perguntou como é a alfabetização em escolas bilíngues de imersão total. Daí a Cris Tinoco perguntou alfabetização simultânea ou sequencial. Daí a Ludmila também pergunta, alfabetização simultânea, divide com a gente o que você conhece. Bom, vamos dividir. Mas as perguntas geraram mesmo em torno dessa ideia de simultâneo ou sequencial. Acho que a gente podia primeiro começar explicando, né, Cá, o que é alfabetização simultânea e o que é alfabetização sequencial, para depois a gente falar um pouquinho do que a gente pensa sobre isso. O que você acha? Perfeito, acho que pode ser sim. Então, né? um convite para você. Eu vou tentar fazer um resumo, você também vai complementando. Na verdade, eu acho que também tem algo que é um pouquinho anterior a isso, que é o que a gente pensa que é a alfabetização em si, independente da gente estar num contexto bilíngue ou multilingüe, né? Então, pra gente, acho que isso a gente se afina nas visões teóricas de entender a escrita como um sistema de representação, e isso, na verdade, tem muitos desdobramentos, né? Principalmente entender que a criança pensa sobre a escrita, mesmo antes dela estar escrevendo ou já ser alfabetizada. Então, acho que isso pra gente é um princípio e que diz muito do que a gente vai depois debater, se é uma alfabetização sequencial ou simultânea. Então, a criança ela já está no ambiente, a gente vive uma sociedade letrada, né? Então ela está em contato com a escrita muito antes até de ir para a escola e depois na escola também, e ela vai criando hipóteses de como esse sistema funciona, para que ele serve, quando ele é usado, como eu represento, as escolhas de letras, as escolhas, enfim, todas as escolhas relacionadas à escrita. Sim. E aí, no contexto bilíngue... Mas posso acrescentar uma coisa por também? favor. Isso que a Camila está dizendo, então, assim, bastante resumidamente, mas eu acho importante a gente marcar esse lugar. A gente está contando para vocês que a gente se distancia bastante das correntes teórico-metodológicas que pensam a alfabetização simplesmente como processo de codificação e decodificação. Isso, eu acho que isso é bem importante porque vai nortear bastante até do que a gente vai discutir aqui. Não que a gente não ache que a criança tem que aprender a codificar e decodificar, mas a gente está pensando muito mais amplamente sobre a escrita e a leitura, né? A descoberta da criança de que o mundo pode ser representado por meio de letras que formam palavras, que compõem um texto. Então a gente está sempre preocupado com o texto, né? Com a função social, com significado. Perfeito, isso Continua, mesmo, Cá, imagina. E aí, a alfabetização simultânea ou sequencial, ela vai
na verdade, isso é uma escolha da instituição, então a gente chama de alfabetização simultânea quando a criança é oficialmente convidada a escrever nas 2 línguas ou mais línguas de instrução daquele contexto bilíngue. Simultaneamente. Né? E sequencial seriam aqueles contextos que, mesmo sendo bilíngues, optam por fazer uma sistematização da leitura e da escrita primeiro em uma língua e depois em outra língua do ponto de vista da escola, né? Institucional, e não exatamente do ponto de vista da criança. Que é um processo que está para além do nosso controle, ainda bem. Né? Ainda bem. E acho que para começar essa conversa é importante também a gente contar, né, que a gente se apoia em teóricos que vão entender que a alfabetização ocorre uma vez na vida. Então a gente não trabalha com essa ideia de a gente alfabetiza primeiro numa língua e depois em outra língua, né? Essa descoberta da escrita, ela acontece uma vez na vida e o que acontece depois é a transferência de conhecimentos adquiridos, né, e aprendidos construídos, né, por meio dessa primeira experiência com a leitura e escrita para essa segunda experiência. A depender das línguas, os aspectos transferíveis podem ser de maior ou menor quantidade. Claro. Mas, voltando aqui à questão, sim. Simultâneo ou sequencial? Vai depender do grau de confusão. Confusão é sempre a palavra, né? As pessoas sempre perguntam, a criança vai ficar confusa, né? Isso vai ser confuso. O que a gente percebe hoje é que não. Eu gosto muito quando você fala que depende do que a gente chama de confusão. Né? Se a gente olha um texto de uma criança de contexto bilíngue e entende que as marcas das diferentes línguas, porque essas marcas das diferentes línguas, elas vão estar presentes no texto da criança. Independente se a gente convidou ela a escrever em português, de novo, em inglês ou alemão, essas marcas vão estar ali. Se a gente entender que isso é uma confusão, de fato será um problema. Se a gente entende que não, que isso é parte do processo da criança, dela estar usando todo o repertório que ela tem, e que a gente sabe que depois, metodologicamente e com diversas possibilidades em sala, essa criança também vai entendendo o que pertence a uma língua e o que pertence a outra, e facilmente separando, né, essas escolhas, isso não seria um problema. Não. Né? Eu gosto sempre de contar a minha história já adulta. Há um tempo atrás eu comecei a trabalhar com alunos haitianos e eu queria saber o nome dos meus alunos, acho que é básico, então eram nomes difíceis, eles entravam nas salas e a gente tinha uma rotatividade grande de alunos, um número muito grande, que são adultos que estavam tendo aula em um CIEJA. Então eu escrevia na lousa, eu perguntava qual é seu nome, daí o aluno respondeu Nixon. Daí o que eu faço? É óbvio que eu não falo crioulo haitiano. Não é óbvio, né? Mas eu não falo. Ainda não. Ainda. Então, eu mobilizo o meu repertório para tentar escrever Nixon. Eu falo inglês, português, alemão. Nixon para mim se parece mais com inglês. Eu vou lá e escrevo Nixon. Como é que vocês acham que eu escrevi Nixon? N-I-X-O-N. Nixon. Nixon, tá igual o presidente. Igual isso. Sim. É claro que eu errei. O aluno me explicou. É N-I-K-S-O-N. Na aula seguinte, tive um aluno, perguntei qual é seu nome, Frickson. Aí arrasei. Já usou? Já usei. O que você aprendeu, o que eu aprendi na aula passada. Deu certo. E aí vem também o nosso trabalho de professor de repertoriar essa criança para que ela consiga cada vez mais criar hipóteses que atendam àquela língua específica. Sim. Então, a questão das histórias, a questão de oferecer textos para as crianças e não só palavras soltas, né? Porque por meio desses textos autênticos que estão circulando, ela tem mais oportunidade de pensar sobre a escrita.
E mais, assim como você teve, né? Sim. Assim que o seu aluno te explicou da segunda vez, você tinha mais repertório para poder pensar numa hipótese que se aproximava mais do crioulo haitiano. Do mesmo jeito, os nossos alunos. Então, às vezes, a gente tem alunos que oralmente, ali na oralidade, dão super conta, né? Já participam de muitas práticas, mas nem sempre são tão repertoriados na língua escrita. E aí vai do nosso papel também de fazer boas escolhas de literatura, de textos, de diferentes gêneros e dar oportunidade para a criança pensar sobre esse sistema. Aí eu acho que a máxima de um bom professor, para mim, é cada vez mais extrapolada, que é um professor que consegue pensar em situações nas quais o aluno vai pensar, ela vai provocar, né, que o aluno reflita sobre o objeto. É isso que a gente quer, né, que ele pense sobre a escrita. Sim. E falar, né, de formação, né, de leitores e escritores depende muito da nossa visão de educação, né? Perfeito. E o que a gente entende que é ler e escrever e quais autores a gente está ancorado. É sempre uma discussão que ela não deixa de ser política, né? Claro. O que é ler, né? Sim. Numa concepção mais freiriana, que é ler o mundo, ou numa concepção mais cognitivista, que é de fato codificar e decodificar. Enfim, eu acho que são muitas as questões, né? E hoje em dia a gente está em um contexto que é muito urgente a gente falar disso, né? A gente tem aí um secretário de alfabetização, eu sempre erro o nome dele, Carlos Nadalim, que escreve um livro, né? Na verdade não vou chamar de livro, mas é um booklet, com 5 dicas para se alfabetizar em casa, né? Fazendo críticas a pedagogos, pedagogas, enfim, acho que a gente vive um momento bastante confuso, né? E a gente decidindo falar de alfabetização de uma maneira tão equivocada, né? Tão instrumental. É o treino, é o som, é a letra, e não é disso que a gente está falando, é de inserir esse aluno em práticas sociais, letradas, né? Perfeito, e esquecendo de ouvir as próprias crianças, né? Sim. Porque se a gente está dentro dessa visão que a gente compartilha, de que as crianças pensam sobre a escrita, é muito interessante. Acho que eu, como professora, já ouvi coisas interessantíssimas, e acho que qualquer professor que trabalha com as crianças nessa fase da alfabetização, principalmente, escuta o quanto eles perguntam sobre a escrita, o quanto eles pensam, e o quanto pode ser muito mais simples a gente simplesmente ouvir ou deixar com que eles perguntem e cheguem às suas próprias conclusões, do que a gente ficar previamente fazendo treinos, né? Enfim, de um lugar muito sem significado para aquela criança, né? Depende muito de quem a gente quer formar, né? Se a gente quer um leitor pelo treino, ou se a gente quer de fato um leitor no mundo, que interprete o mundo, que se aproprie dos textos, que também seja escritor e autor, né? Quando a gente fala da escrita, não é só para reproduzir, mas é para que ele mesmo se veja como um sujeito que escreve e que, por conta disso, atua na sociedade. E nos contextos bilíngues, que ele pudesse ter a oportunidade de fazer isso em todas as línguas que estão no repertório dele, né? Acho que seria o ideal ele poder movimentar toda esse repertório, essa riqueza, mas para, de fato, agir no mundo que existe, não para simplesmente falar algumas coisas decoradas ou escrever e reproduzir coisas, né? Que não é o que a gente gostaria, com certeza. Acho que é isso. Essa é uma discussão que a gente podia ficar muitos dias, né? Porque ela é bastante complexa, mas a gente quis aqui dar uma palhinha para vocês. Então agora, uma vez que a gente... Não é que a gente encerra a discussão ela é encerrada pelo tempo que a gente tem, e a gente pode continuar nos comentários. E, gente, de novo, não falei durante a nossa conversa, mas vocês têm que se inscrever no nosso canal. E vocês podem comentar e mandar perguntas, mas agora a gente vai ir para dicas.
E depois que estava tudo pronto, a gente estava comendo, fofocando, a gente descobre que não gravou a parte final. Eu queria aqui contar pra vocês que essa é a 4ª vez que eu tento gravar com a Camila. Todas as outras 2, que não foram com a Camila, né? Com a Dani e com a Paola. Foi assim, começo ao fim, tudo gravou, certo. Deu tudo certo. Camila, o problema é comigo, gente. Tem que ser, porque eu vou falar, primeira vez a gente vai no bar, muito som. Segunda vez grava, não tem final. Terceira vez grava, mas não daí funciona. Não tá com áudio. Então, assim, a tentativa final, Camila, dá essa agora dica. Vai dar certo. Tomara que seja uma dica muito boa. As dicas são muito Camila. boas, são muito boas. Vou dar uma dica de um livro de literatura, não tem a ver com a escrita acadêmica, mas tem muito a ver com escrita, que é o Giovanni Martins, que lançou pela Companhia das Letras um livro que chama O Sol na Cabeça, há uns 2 ou 3 anos atrás. Ele é um escritor do Rio de Janeiro, do Vidigal, e um cara que traz na escrita dele marcas de onde ele vem e mostra pra gente justamente como essa escrita pode ser um objeto de muita autoria e de muito conhecimento. É muito bacana, eu adoro. Você tem dica também? Eu também. Vamos lá. Eu já sabia, porque a gente já tinha feito. A gente já gravou 4 vezes. Eu tenho uma dica de um livro muito legal, que eu mesma organizei, mas na verdade a dica não é sobre mim. Eu e a Fernanda Liberali organizamos, mas tem muito artigo bacana, tem 18 artigos e tem a ver com o nosso tema. É alfabetização, letramento e multiletramentos em tempo de resistência. É uma coletânea de 18 ensaios. Tem gente muito legal que escreveu, Frei Beto, eu e a Fê Liberali, a gente também escreveu. Tem artigos sobre letramentos e a pedagogia dos multiletramentos na educação de surdos. Tem artigos falando sobre o ensino de língua adicional. Tem muita coisa legal, artigo de muita gente bacana, interessante, pela editora Pontes. Essa é a minha dica. Se inscrevam no canal, deem um like, tudo isso que eu tenho que falar todas as vezes. Esse você me devolve que você já tinha me dado. É verdade, no segundo vídeo eu ganhei. Mas eu vou pegar de volta porque você me fez gravar 4 vezes. Tipo, não merece. Não chame a Me mandei um livro. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigada.